E aí, voltamos para a nossa aula 16.2. Aqui nós iremos fazer a revisão com vocês. A revisão um pouco dessa aula, dessa segunda aula que nós trabalhamos de Getúlio Vargas. Vamos lá? Na tela para vocês, aula 16.2 aí. Eu, professor Beto, estarei com vocês fazendo essa revisão da Era Vargas II. Nós vimos aqui, em 1932, nesse primeiro governo de Getúlio Vargas, chamado governo constitucional, que vai de 1930 a 1934, nós vimos um movimento acontecendo em São Paulo, que é uma frente única do Partido Democrático aí, esse movimento constitucionalista. Eles vão pegar aqui a morte desses estudantes aqui, Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo, e eles vão utilizar isso como simbologia contra o governo. São Paulo pegue arma. Tá? São Paulo, só que eles não conseguem vencer as forças do governo federal. Mas mesmo assim o governo federal, para não se dispor aqui com essas forças paulistas, o governo federal vai em 1934, vai fazer uma nova Constituição. Vai abrir uma Assembleia Nacional Constituinte e fazer uma nova Constituição. A Constituição de 34, ela trazia algumas mudanças. Era o voto secreto, acabava com o voto aberto. Ou seja, era uma maneira de tirar o poder dos governadores, o poder do voto de cabresto. O voto feminino é institucionalizado, a justiça eleitoral aparece, os direitos trabalhistas, o nacionalismo econômico, tudo isso daqui é característica da Constituição de 1934. Lembrando, nós tínhamos tido a Constituição de 1822, nós temos a nossa primeira Constituição de 1824, nós temos a nossa segunda Constituição de 1891 e agora nós temos a Constituição de 1934, a nossa terceira Constituição. Dentro do governo de Getúlio Vargas, nós vamos ver uma disputa dentro de dois grupos externos ao governo, mas que estão se fortalecendo. De um lado, nós temos os integralistas, que têm como líder o Plínio Salgado. E de outro lado, nós temos a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, que ela tem como líder Luiz Carlos Prestes, que tem como lema pão, terra e liberdade. A intentona comunista é um momento que Getúlio Vargas vai se tornar duro quanto à Aliança Nacional Libertadora. E ele vai partir para cima da Aliança Nacional Libertadora, vai começar a perseguir os seus líderes sindicais. Aí a Aliança Nacional Libertadora ela vai revidar. Nós temos a intentona comunista. Uma tentativa de revidar contra a perseguição de Getúlio Vargas, que coloca a ANL na ilegalidade. Então, vão ser revoltas militar contra o governo, utilizando próprios militares dentro do quartel, igualmente foi o movimento tenentista. As rebeliões nos batalhões da cidade de Natal, de Recife, do Rio de Janeiro, não darão certo, não irão prosperar. Serviu de pretexto para a radicalização do regime político em nome do perigo comunista. Aí o Getúlio Vargas diz, olha, existe um perigo comunista. Getúlio Vargas vai pegar esse chamado perigo comunista, vai inventar até um plano esse que a gente disse inventado, porque foi comprovado ao longo da história que não existiu esse plano, que era o plano Cohen, que ele dizia que havia um plano de invasão, de golpe comunista, de invasão da União Soviética, com apoio da União Soviética e tudo, um plano que não existiu, e esse plano Cohen vai ser um motivo que Getúlio Vargas vai ter para, em 1937, rasgar novamente a Constituição e implantar uma ditadura que vai de 37 a 45, chamado neste momento aí, essa ditadura de Getúlio Vargas aí, ela vai estar dentro daquela mesma característica da ditadura lá de Portugal, chamada de Estado Novo, tá certo? Faça atividade que a gente já volta.
Atividade fácil, né? Trouxe aí para vocês, para a gente fazer essa revisão. Nada melhor do que fazer uma atividade. Dá tela para vocês, para a gente ver aqui a nossa atividade, da nossa aula. Aí, olha o nosso mascote aí, falando sobre o início dessa atividade. Olha a primeira atividade. A primeira, nós falamos o seguinte: Getúlio Vargas teve que enfrentar duas frentes principais de organização política durante o governo provisório. Uma delas, as duas, lembra que nós estudamos as duas? Mas vamos ver uma delas. Uma delas era inspirada no fascismo italiano e no nazismo alemão, inclusive nos símbolos e sinais de cumprimento que orientavam. Trata-se do... Quem era? Pergunto para vocês. Quem era que estava inspirado no fascismo, que tinha aí o cumprimento, Anauê, você é meu irmão, que se vestia de camisa verde, não tinha o símbolo da suástica, que é o símbolo nazista, mas tinha um símbolo da sigma, aqui de sigma também como símbolo, então tinha simbologia, tinha fardamento, tinha grito de guerra e tinha a sua frase, aí a sua frase de efeito: Deus, pátria e família. E teve apoio da Igreja Católica muito forte, teve apoio religioso muito forte, esse movimento. Nós estamos falando de quê? Que movimento foi esse no Brasil? Na tela para vocês. Foi justamente o integralismo. Lembra do Plínio Salgado? É ele que vai ser o líder desse movimento integralista. Vamos para a segunda aí. Segunda aí, lembrando que vocês tiveram um tempinho para ler, para resolver essas questões. A professora de vocês irá tirar dúvida conosco. A segunda, ela fala o seguinte: sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, indica a alternativa abaixo que há uma alternativa incorreta. Nós estamos falando agora da Revolução Constitucionalista de 1932 e eu quero saber o que está incorreto. Vamos ler a letra A. A Revolução Constitucionalista de 1932 é compreendida como uma reação imediata das oligarquias paulistas derrotadas na Revolução de 1930 pelas forças políticas em torno de Getúlio Vargas. Essa será que está correta ou está incorreta? Vamos para a letra B. Em maio de 1932, um grupo de jovens estudantes tentou invadir a sede de um jornal favorável ao regime varguista. Durante o conflito, os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram assassinados por um grupo de tenentistas. As iniciais de seu nome, MMDC, foram utilizadas como símbolo de luta contra o governo federal. Está certo ou está errada essa daí? Vamos para a letra C. O bloqueio naval da Marinha Brasileira no Porto de Santos foi rompido, possibilitando que simpatizantes de outros estados pudessem integrar a Revolução Constitucionalista? Será que a Marinha estava lá fazendo bloqueio? Marinha do governo federal. Os constitucionalistas eram os paulistas. Será que eles receberam esse apoio? Letra D. Alguns setores da sociedade paulistas formaram uma frente única paulista, cujo principal lema era constitucionalização do país, a volta do Estado de Direito e a autonomia de São Paulo. Constituição do país, ou seja, o país precisava de uma Constituição. A volta do Estado de Direito, ou seja, a derrubada da ditadura de Getúlio Vargas. E a autonomia, novamente, de São Paulo. Autonomia para quê? Para escolher o seu governador, que estava tendo um interventor lá. Então, São Paulo não estava tendo autonomia. Ou letra E,
A Revolução organizou apoio de vários setores da sociedade paulista, como intelectuais, industriais, estudantes e outros estratos da classe média, além de políticos ligados à República Velha e ao Partido Democrático. Nessa segunda, o que está certo? E o que está errado? Aí está pedindo o que está errado. Meus queridos, imagine São Paulo. São Paulo perde o poder. São Paulo tem um seu governador, que ele é indicado como o presidente, cassado, e o outro que foi eleito não assume. São Paulo está sendo governado por um interventor a mando de Getúlio Vargas. São Paulo não vê a possibilidade de ter eleição porque não tem uma Constituição. Então eles começam a se revoltar contra o governo federal. É esse governo centralizado de Getúlio Vargas. Esse governo centralizado, ele vai fazer... É claro que São Paulo também, nós temos ali a oligarquia paulista, que ela queria consolidar o seu poder novamente. Que ela estava se sentindo excluída do poder central. Que ela estava se sentindo aqui prejudicada. Mas Getúlio Vargas depois vai acalmar essa oligarquia. Getúlio Vargas ganha essa guerra, mas ele vai, ao vencer essa guerra, ele vai dizer, não, tudo bem, vamos acalmar. Tanto é que ele vai queimar sacas de café para que os ânimos se acalmassem. Ele vai chamar uma Constituição para que nessa Constituição tenha novamente uma eleição, Assembleia Constituinte. É por isso que a errada dessa daí é justamente, na tela para vocês, é justamente a letra C. O bloqueio naval da Marinha Brasileira ao Porto Santo foi rompido, possibilitando simpatizantes de outros estados pudessem integrar a Revolução Constitucionalista. São Paulo justamente perdeu força, gente, porque não teve apoio de Minas Gerais, o apoio que ia vir para São Paulo não chegou e eles foram prejudicados. Vamos lá, se liga, no Enem. Essa é grandezinha, hein? Olha o texto. A respeito do contexto que foi concebida a Constituição de 1934, o historiador Marco Antônio Villa fez a seguinte consideração. O culto do Estado forte é típico do período. Os Estados Unidos não eram mais o modelo. A inspiração vinha da Europa, do totalitarismo. Todos atacavam as ideias liberais, considerado anacrônicas. Ideias liberais, então, elas estão sendo consideradas anacrônicas. O escritor e ex-deputado Afonso Arino, que nos anos depois seria um dos mais importantes líderes da União Democrática Brasileira, UDN, é um dos mais enfáticos defensores do liberalismo, escreveu em carta a Getúlio Vargas que o Brasil precisava de um Estado forte. E só os moços que o sentem necessário poderá criar. Ainda antes da instalação dos trabalhos e criticando o líder mineiro Antônio Carlos, que foi eleito presidente da Constituinte, disse que o velho político representava a rala água com açúcar do liberalismo flor de laranja. A partir das considerações de Villa, é possível afirmar que o culto ao Estado forte nessa época era uma característica restrita da América Latina, portanto, o autor erra ao dizer que o modelo europeu eram totalitários. Nananina, a Europa está vivendo o nazismo e o fascismo. Está vivendo o franquismo, está vivendo o salazarismo, está vivendo característica desse totalitarismo neste momento. Letra B.
o culto do Estado forte e a rejeição das ideias liberais foram abandonados em 1937, na ocasião da instituição do Estado Novo, o culto do Estado forte e a rejeição das ideias liberais foram abandonados em 1937, será que o Estado forte... Mas Getúlio Vargas foi uma ditadura, como é que ele ia abandonar isso? Muito difícil. A referência dos Estados Unidos de não serem mais o modelo remete à Constituição de 1891, a primeira da República. Letra D. O governo constitucional de Vargas caracterizou-se pelo pluralismo político e pela política de descentralização do poder na esfera do executivo. Ou letra E, as ideias liberais triunfaram no governo constitucional de Vargas, tendo prosseguido em franco desenvolvimento durante o Estado Novo a partir de 1937. Vem aqui comigo, aluno. Entenda vocês o que é um Estado forte. Quando eles falam Estado forte, ele está falando de um Estado centralizado. E o Estado centralizado, geralmente se dá por uma ditadura. O Brasil hoje não vive uma ditadura. O Brasil hoje ele tem a presidência da República, mas tem os estados da federação que eles têm fortalecimento, porque eles têm sua Assembleia Nacional, sua Assembleia Legislativa, ele tem os seus governos, eles têm sua polícia, então cada um estado é independente entre si. Isso é um modelo federativo. Eles defendiam um estado forte, ele dizia, aquele liberalismo que existia nos Estados Unidos, essa democracia dos Estados Unidos, esse negócio de federalismo dos Estados Unidos não é modelo. Nós queremos o modelo que está lá na Europa. Tanto no modelo do totalitarismo, do socialismo, ou dentro do modelo do fascismo da Itália e da Alemanha. Isso era o Estado forte. E quando nós falamos de Estado totalitário, eu não estou falando só do fascismo, eu estou falando também do socialismo que está implantado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também que é característico desse totalitarismo. Então, a resposta que está errada disso aí, a resposta que não se encaixa é justamente a letra C. A referência dos Estados Unidos de não serem mais o modelo remete à Constituição de 1891, a primeira da República. Não tem nada a ver com essa Constituição. Nós estamos falando da Constituição de 1934. Vamos para a última. A última ela fala o seguinte: em março de 1934, Luiz Carlos Prestes fundou a Frente Popular, Aliança Nacional Libertadora, que objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da sociedade para um programa de formação política e social. O governo de Vargas conseguiu perseguir o Prestes devido a... Por que Luiz Carlos Prestes foi perseguido durante o governo de Getúlio Vargas? E principalmente no Estado Novo, gente. No Estado Novo que vocês vão ver a perseguição de Vargas, que vai ser forte. Inclusive, sua esposa, Olga Benário, vai ser mandada para os campos de concentração. Letra A. A emergência do regime autoritário da Europa influenciando a organização partidária do Brasil. Letra B. Cooptação dos sindicatos pelo Estado, com suas sedes tornando-se locais das propagandas oficiais. Letra C. Organização da Ação Integralista Brasileira, que defendia um projeto de Estado autoritário para o país. Letra D. Rivalidade entre os integralistas e aliancistas, e os quais mobilizavam o país, ampliando o clima de confronto. Ou letra E. Proposta política de estabelecer um governo revolucionário no Brasil aliado à União Soviética. Por que Getúlio Vargas tanto perseguiu Luiz Carlos Prestes? Luiz Carlos Prestes, que era o líder da Aliança Nacional Libertadora, ele vai ser perseguido por Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes, que refugiou-se na Bolívia e depois vai se refugiar na União Soviética. Ele defendia, olha aí na tela para vocês, ele defendia justamente isso. A proposta política de estabelecer um governo
revolucionário no Brasil, aliados à União Soviética. E, meus queridos, fiquem aí com esse primeiro socorro do ensino médio aí. Vocês irão ficar aí com esse vídeo aí para vocês serem um pré-requisito para a próxima aula, tá? E aqui chegamos ao fim de mais uma aula. Chegamos ao fim dessa aula de Getúlio Vargas, mas nós temos mais uma aula que vai tratar de Getúlio Vargas. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá!